não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, é claro que vocês estão num ambiente que nós podemos considerar humanamente compressivo, depressivo. Né? Qual teria que ser a atitude a desenvolver dentro disso? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Tem o livro do Steinhardt. Né? De um livro maravilhoso que anos atrás eu recomendei ao Edson Oliveira, da Realizações, e que eu vejo que agora foi publicado, né, em tradução de um... Eu acho que o Eupídio é aluno desse seminário, não é? Eu acho que ele é. Ele pelo menos foi meu aluno durante muitos anos. Do Eupídio e da esposa dele, a Cristina Manesco, né? A Qual Romena. Isso aqui é uma obra-prima da literatura romena, um dos grandes livros. Normalmente chama-se O Diário da Felicidade. E o autor Nikolai Steinhardt. Nikolai Steinhardt era um judeu que era um inimigo do regime Ceausescu, porque ele fez lá alguma coisa e foi para a cadeia por motivos políticos. Ficou 12 anos, sofreu torturas horríveis. E na cadeia ele se converteu ao cristianismo e morreu como monge ortodoxo. E escreveu esse livro contando a experiência dele na prisão e dando esse título quase paradoxal, quase escandaloso, de Diário da Felicidade. Então, até aqui na contracapa, o Edson escolheu muito bem escolhido um trecho central, onde ele diz o seguinte: entrei cego na prisão e saio com os olhos abertos. Entrei mimado, luxento, saio curado de caprichos, afetações, presunções. Entrei insatisfeito, saio conhecendo a felicidade. Entrei nervoso, impaciente, ultrassensível a bobagens. Saio sereno. E assim por diante. Né? Então, aqui, no primeiro capítulo aqui, ele dá alguns conselhos que eu vou ler resumidamente para vocês, não vou ler inteiro. Vou ler brevemente e comentar. O capítulo chama-se 3 Soluções. Ele diz: para sair de um universo cerrado, e não é necessário de modo algum que seja um campo de concentração, prisão ou uma outra forma de encarceramento, pois a teoria se aplica a qualquer tipo de produto do totalitarismo, ou seja, aplica-se à sua situação brasileira também. Diz ele que existe, para sair desse caminho, existe, em primeiro lugar, a solução da fé. Mas a fé, você não tem porque quer, a fé é um dom divino. Então, não é disso que ele está falando. Ele está falando de soluções humanas, quer dizer, coisas que você, por sua própria iniciativa, pode buscar. Quer dizer, você está dentro de uma situação compressiva, ou por estar no campo de concentração, ou por estar na cadeia, ou por estar, vamos dizer, num ambiente espiritualmente deprimente, como o Brasil. Como é que você faz? Então diz ele: primeira solução, a de Solzhenitsyn. Em O Primeiro Círculo, Alexander Isaevich a menciona rapidamente, voltando a ela no primeiro volume do Arquipélago Gulag. Essa solução consta, para quem passa pelo limiar da Securitate é a polícia secreta, a KGB romena, ou qualquer outro órgão análogo de inquérito, em dizer a si mesmo com decisão: neste exato instante morro mesmo.
Permite-se-lhe dizer a si próprio, consolando-se: pobre da minha juventude, ou pobre da minha velhice, da minha esposa, dos meus filhos, de mim, do talento, ou dos bens, ou de minhas forças, de minha amada, dos vinhos que já não beberei, dos livros que já não lerei, dos passeios que já não farei, da música que já não ouvirei, etc. Mas algo é seguro e irreparável. Doravante sou um homem morto. Se pensar assim, sem hesitação, o indivíduo está salvo. Já não se pode fazer nada contra ele. Já não tem nada com que possa ser ameaçado, chantageado, iludido, enganado. Assim por diante. Né? Então, você desistiu de tudo. Segunda solução, a de Alexander Zinoviev. É encontrada por um dos personagens do livro As Alturas Ocas. Esse é um livro absolutamente fantástico. O personagem é um jovem apresentado com o apelido alegórico de O Rebelde. A solução reside na total inadaptação ao sistema. O rebelde não tem domicílio certo, não tem documentos, não está no mercado de trabalho. É um vagabundo, um parasita, um pobretão e vadio. Vive de hoje para amanhã, do que se lhe dá, do que aparece, de bagatelas. É maltrapilho. Trabalha ao acaso, às vezes, quando e se aparece uma oportunidade. Passa a maior parte do tempo em prisões ou campos de trabalho forçado, dorme em qualquer lugar, vagabundeia. Não entra no sistema por nada deste mundo, nem mesmo no serviço mais insignificante, mais inútil, mais desengajado. Não se mete nem mesmo a pastor de porcos. E assim vai. Quer dizer, você aceita estar no lixo social. Você aceita todo o desprezo público, você não liga para isso. Aí você não pode ser mais atingido. Terceira solução, a de Winston Churchill e de Vladimir Bukovsky. Resume-se ela: em presença da tirania, da opressão, da miséria, das adversidades, das desgraças, das calamidades, dos perigos, não só não te abates, mas ao contrário, tiras dela a vontade louca de viver e lutar. Em março de 1939, Churchill disse a Martha Bibesco: vai haver guerra. Pó e pólvora vão ser feitos do Império Britânico. A morte nos espreita a todos. No entanto, sinto-me rejuvenescer 20 anos. Quanto mais as coisas vão mal para ti, quanto mais imensas são as dificuldades, quanto mais és ferido, mais cercado e submisso aos ataques, quanto mais não entrevês nem sequer uma esperança probabilística e racional, quanto mais o cinzento, a escuridão e o viscoso se intensificam, se inflam e se enredam de modo mais inextricável, quanto mais o perigo te desdenha mais diretamente, tanto mais tem desejo de lutar e conhece um sentimento crescente de inexplicável e eminente euforia. Então, depois, com a solução de Churchill se identifica também a solução de Vladimir Bukovsky. Este conta que, quando recebeu a primeira convocação na sede da KGB, não pôde fechar os olhos durante toda a madrugada. Coisa natural, dirá consigo o leitor do livro de memórias dele. Coisa mais que natural, insegurança, medo, emoção. Mas Bukovsky continua: não pude dormir de impaciência. A custo esperava que se fizesse dia para estar perante eles, para dizer-lhes tudo quanto penso deles e entrar neles como um tanque de guerra. Não podia imaginar felicidade maior para mim. Ou seja, convocado para ir na KGB, falava: estou louco para ir lá para dizer a verdade na cara daqueles desgraçados. E ele de fato fez isso. A única solução que encontraram para o Vladimir Bukovsky foi interná-lo num hospício. Né? O Balegação, ele era tão destemido que é louco. Então, meu filho, eu ao longo da minha vida adotei essas três soluções. Eu passei pelas três. Ora juntas, ora separadas. E eu sobrevivi intelectualmente graças a isso. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, pelo menos esse capítulo, com a máxima atenção, e entendam que para sobreviver espiritualmente e intelectualmente no meio como brasileiro, você vai ter que fazer isso. Isso não significa que, vamos dizer, o homem morto não experimentará a vida. Ao contrário, só você ler tudo que o Solzhenitsyn escreveu, e você vê que ele teve muito mais vida do que as pessoas que estavam em volta dele.
também não significa que o marginal, o homem jogado para o fundo do lixo, viverá na humilhação. Ao contrário, ele sabe que ele é um aristocrata. Ele sabe que ele despreza aquele meio. Ele sabe que ele não está lá por incapacidade, mas por excesso de capacidade. Então, eu sugiro que vocês assistam o filme da vida do Miyamoto Musashi, o samurai, né? Em que, no terceiro capítulo, ele já perdeu todas as ilusões até com a condição de samurai, né? Em que ele já não quer mais duelar com ninguém, porque não tem graça, ele mata todo mundo, né? Num dos capítulos anteriores, duelou com 72 pessoas, matou 72, né? Então, ele está querendo algo mais, ele está agora com preocupações morais, ele quer ser uma pessoa melhor. Então, ele vai para o fundo da sociedade. Ele vai viver como um camponês, numa terra sem dono. Ele pega uma pedra de terra, começa a plantar arroz, feijão, e vive ali no fundo do buraco. E, ao mesmo tempo, o maior espadachim vive, além dele, né? Que é um cara importante, é um instrutor de príncipes, etc. O sonho da vida dele é duelar com o Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi não está nem ali. Ele adia, cada vez que eu desafio ele para um duelo, ele adia, manda uma cartinha, fala, não, vou fazer o ano que vem. Até que no fim não dá para escapar mais, daí ele vai lá e duela e mata o sujeito, né? Então, o Miyamoto Musashi, ele adotou as 3 soluções. Primeiro, ele não conta mais com a vida. Quer dizer, ele vence os duelos porque ele se considera morto. Ele não defende a própria vida. Segundo, ele se lança propositadamente para o grau mais baixo da sociedade, para não precisar, vamos dizer, para não ser mais acessível à lisonja, à chantagem, etc. E terceiro, quando a situação engrossa, o que ele faz? Ele ataca. Foi quando, no segundo capítulo da história, uma academia inteira o desafia para um duelo. E ele vai lá e destrói a academia inteira, né? Então, isso aí deve inspirar você. São essas coisas que devem inspirar. Nós temos, quer dizer, a nossa vida não é tão arriscada quanto no samurai, evidentemente, nem a de um prisioneiro político na União Soviética. Aqueles que acham que a nossa missão é muito dura, lembre disso, nós somos pessoas extremamente privilegiadas, né? Porque a nossa luta não é com armas de fogo e nem com espadas, né? É uma luta na esfera intelectual e espiritual. Então, primeiro, os riscos imediatos de ordem física, nós já somos privados dele, já estamos defendidos dele, né? Em segundo lugar, aquilo que se opõe a nós não é um establishment estatal que está disposto a acabar conosco, é apenas um meio social compressivo. Claro que gradativamente ele está se consolidando nas formas do novo Estado, mas isso ainda não está pronto. Você não pode dizer que no Brasil você tem uma KGB. Não tem ainda. Está se formando, vai levar mais uns 20 anos. Então, se nós fomos colocados nesta missão, nós temos que agradecer porque ela é muito branda. Ela exige de você uma disciplina, uma contenção, mas de ordem psicológica. Apenas. Tá certo? Não exige a bravura física. Às vezes pode até exigir, mas é por um momento ou dois. Não é aquela coisa constante de você estar fazendo na prisão, sendo torturado diariamente, como o Nikolai Steinhardt, ou o pastor Wurmbrand. Não é isso que está nos acontecendo. Isso quer dizer que a ideia da formação para a vida intelectual é fazer de você uma pessoa muito mais forte, psicologicamente, espiritualmente, do que todos aqueles que o rodeiam, do que sua família, do que seus amigos, etc, etc. O que significa que você pode ter muito amor por essas pessoas, você pode ajudá-las em muita coisa, mas você não pode depender delas no mais mínimo que seja. E
Se aparecerem pessoas até querendo te ajudar nos seus estudos, bom, você pode aceitar a ajuda. Desde que você tiver firme disposição, né, de que essa pessoa não vai ter autoridade nenhuma sobre você. Senão você está lascado. A tendência humana é assim, quando aparece um benfeitor, né, que te ajuda com dinheiro, tá, você abaixa a cabeça perante ele. Você instintivamente assume a posição de empregado. Às vezes nem o sujeito quer isso, mas o tecido de relações no qual nós vivemos é assim. Então, ao mais mínimo sinal disso, você saiba respeitar a sua dignidade e dizer, olha meu filho, se você me ajudou na minha vida de estudos, foi obrigação sua. Tem obrigação. E eu não lhe devo um tostão. Porque eu estou dedicando a minha vida a alguma coisa que é um trabalho de salvação nacional, e vocês podem dizer a mesma coisa. Né? E, no meio disso, aparece uma pessoa que dedicou sua vida que é a buscar dinheiro, a viver entre prazeres, etc. E ela, para apaziguar a alma, decidiu te ajudar um pouco. Aceita. Mas não tenha sentimento de dívida. Por quê? Você tem que ter sentimento de dívida. Por exemplo, eu tenho às vezes sentimento de dívida com pessoas que deram muito em relação àquilo que tinham. Por exemplo, aqui está sentada a Isabela, a Alessandra. São pessoas que não têm recursos, não têm tempo, não têm energia sobrando, e estão dando tudo. Então, eles estão dando mais do que tem. Agora, se para o sujeito que tem milhões e te deu um pouquinho de dinheiro, não custou muita coisa. Então, quer dizer, a contribuição deve ser avaliada não pelo quanto ela beneficiou a nós ou ao nosso estudo, mas pelo quanto custou ao doador. E nós não podemos desistir dessa ética. Então, agora, se não aparecer ninguém para te ajudar, melhor para você. Você pode perguntar assim, mas o coitado do sujeito, ele quer um livro e não pode comprar. Eu digo, ótimo. Isso é uma coisa maravilhosa que pode acontecer para você. Você anota o título do livro e espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Você precisa desse livro, você precisa da informação que está ali. E a pergunta vai se tornando mais intensa dentro de você. Isso às vezes vale mais do que você ter o livro no primeiro momento. Eu, por exemplo, tenho um livro que se chama Saturno e a Melancolia, escrito pelo Erwin Panofsky e outros. E eu quis esse livro durante 20 anos. Era muito caro, não pude comprar. Quando eu pude comprar, o livro chegou, muito bem. Não era aquele assunto que eu estava estudando no momento, eu botei o livro na estante e não li até hoje. Então, ao passo que às vezes outros livros que me custaram $2 foram muito mais úteis no momento. Então, a dificuldade material de acesso ao estudo, você tem que transfigurar isso num desafio e dizer, é desgraçado, vocês querem me matar a míngua? Vocês vão ver, eu vou durar, vocês vão morrer antes de mim, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ainda que leve 30 ou 40 anos. Vocês ponham isso nas suas cabeças, vocês vão ver como isso vai fortalecê-lo. Não vai transformar vocês em outras pessoas, vai transformar você mesmo, mas muito mais forte e muito melhor. Tá certo? Então, quando você tem o senso de qual é o seu dever a cumprir, você, em primeiro lugar, você tem um critério para você julgar as suas ações. E é o único critério que vale. Porque, meu filho, até os 10 mandamentos serão interpretados em função disto. Se você pegar os 10 mandamentos de maneira chapada, igual para todos, eles não fazem o menor sentido. Por quê? Porque eles são regras universais que se aplicam a todos em todas as circunstâncias. Só tem um jeito de aplicá-los. Você não vai aplicá-los a um a um ser humano genérico que está em todas as circunstâncias. Mas vai aplicá-lo a um que está numa circunstância específica que é você mesmo. Então, como é que você aplica? Então você precisa conhecer a situação concreta
e você fazer a mediação. É um negócio que eu disse, até num artigo recentemente. Santo Tomás de Aquino dizia, o problema não é você conhecer a regra geral, é você saber como é que ela se traduz na situação específica. Então, não adianta nada você ter decorado os 10 mandamentos. Não é isso? Para usá-los, vamos dizer, como critério da sua conduta, você precisa fazer a tradução deles para uma situação particular, e essa tradução não se faz dedutivamente. Isso é muito importante. Não se trata de você pegar uma regra geral e ir baixando, especificando, até uma situação concreta. Não, existe sempre um hiato entre uma coisa e outra. Entre o universal e o individual sempre tem um hiato, que só pode ser preenchido por uma função intuitiva. Se fosse uma questão de dedução, meu filho, então o ente mais moral que existe seria um computador. Então, isso quer dizer que a sua conduta, em cada momento, a escolha do seu critério de conduta, é um problema enormemente complexo, que exige, vamos dizer, a totalidade da sua presença de espírito. Você tem que estar realmente alerta à situação, você tem que estar aberto ao conhecimento da realidade, né? Para você conseguir aquele nível de sinceridade consigo mesmo que lhe permite você se abrir diante de Deus. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.